Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente para mais um vídeo no nosso canal que ultrapassou aí os 5.000 inscritos. Estamos muito felizes, para nós é uma marca muito significativa e dia após dia novas pessoas têm chegado. Se você ainda não se inscreveu, bate o dedão aí nesse botão vermelho, inscrever-se, e ajuda a compartilhar os vídeos do canal. Bem, estamos aí nos últimos dias que precedem a eleição para presidente. Tenho conversado com familiares e amigos sobre a gravidade desse momento, sobre os receios referentes à agressividade, violência. Já temos acompanhado pela grande mídia, inclusive mortes, brigas que culminaram em mortes. Isso é muito preocupante, Tenho conversado com minha família assuntos que, sinceramente, nunca havia pensado que chegaria a conversar. Sobre a questão da democracia no país, sobre fundamentalismo religioso, sobre fundamentalismo político, enfim. Mas eu penso que a partir de agora, há poucos dias da eleição, nós precisamos orar ainda mais. Orar pelo Lula, orar pelo Bolsonaro. Antes que você interprete mal esse vídeo e ache que seja uma proposta sazon, Jesus orientou a orar até pelos inimigos. Porque à luz do Evangelho, o inimigo de hoje pode ser um amigo amanhã. E alguém poderia dizer, mas e quando se trata de alguém que seja até um criminoso? A oração é por todos, porque a oração é transformadora. Quando nós oramos por uma pessoa, toda a energia oracional que sai de nós, ela se acumula em derredor daquela pessoa e pode paulatinamente penetrar a couraça do ego, as resistências, as energias densas e acionar elementos da mesma frequência que estão no íntimo das criaturas. Por mais que uma pessoa seja má, ela pode, através da oração, receber forças que acionem o seu mundo interior mais profundo, onde reside Deus. Por isso que nós, espíritas, cristãos, acreditamos na transformação de todas as criaturas. Não acreditamos em condenação eterna. Porque todo mundo traz Deus dentro de si, traz essa força espiritual. Dizem que Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, orou durante 30 anos pela conversão de seu filho, que tinha uma vida profana, mundana, até que em certo momento, aquela força oracional em derredor dele ajudou-o a acionar algo melhor e ele iniciou a sua reforma, a sua transformação. Então, orar por alguém não é apenas desejar que essa pessoa seja feliz. É muitas vezes desejar que essa pessoa desperte, que essa pessoa modifique, que essa pessoa deixe de fazer maldade. Seja o candidato A, seja o candidato B. E orar também pelo Brasil, porque estamos num momento muito difícil. Inúmeras estratégias do mal são empregadas. A mentira é uma estratégia do mal. Uma outra estratégia muito utilizada é para inibir ou diminuir o poder de alguém que levanta sua voz em defesa de A ou de B, é denegrir essa pessoa. Então há pessoas no mundo especializadas e criticam, caluniam, são maledicentes com uma facilidade tremenda. Só se esquecem de que tudo aquilo que a gente lança no universo faz o périplo e retorna para si. Toda vez que eu lanço a maldade, uma mentira, uma calúnia, uma maledicência, na direção de alguém ou sobre alguém, isso que sai de mim se movimenta no universo e volta para mim. Por isso que o mal está fadado ao fracasso total e à sua profunda transformação. Então, nesses dias, oremos profundamente para que, após
às eleições, à eleição, a gente não revide, não entre em contendas, que a gente olhe para que paulatinamente tudo se encaixe, a sociedade volte ao seu fluxo. Naturalmente que não estamos falando que não pode haver reivindicações, reclamações. As lutas prosseguem no sentido da construção de um país melhor. Claro, as autoridades, as lideranças eleitas, claro que esse movimento não cessa, mas todos nós deveríamos orar pelo país para que o bem prepondere, para que a verdade venha à tona, para que a justiça também seja feita. Mas justiça sem amor não é justiça, é crueldade. Então, a oração é para que a gente consiga passar por esses dias densos com paz. Há pessoas muito pessimistas que dizem que o Brasil não volta tão cedo a um clima de paz. Eu acredito na transformação do indivíduo. Se eu sou pacífico, eu alcanço outras pessoas. Assim como se eu sou uma pessoa ruim, se eu sou maledicente, se eu sou covarde, se eu não luto pelo bem, eu acabo me vinculando e sintonizando com essas pessoas. Então, promover o bem, falar a verdade. Muitas vezes a assertividade, você ser assertivo, né? Quando alguém critica uma pessoa, a gente precisa ter assertividade, se a gente conhece aquela pessoa, se a gente sabe que aquilo não é verdade, de dizer, né? Poxa, não é verdade. Não precisa brigar, né? Mas não é verdade, eu convivo. Porque é importante isso, para que o bem ganhe força. Pessoas, quando chegam até mim para falar de alguém que eu conheço, na hora eu digo, com total tranquilidade, eu falo que às vezes a gente quebra a coluna vertebral daquele que vem promover o mal. Não, fulano é uma pessoa boa, eu conheço, eu convivo. Porque Luther King dizia que o que incomodava não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E nesse momento de tanta mentira, de tanto ataque, a gente precisa da assertividade. Repito, essa assertividade é dizer com serenidade, mas com firmeza. Não precisa brigar, xingar, atacar, dizer, não, isso na minha leitura, na minha visão, é isso, isso e isso. Tenho recebido mensagens de muitas pessoas, tenho procurado exercer essa assertividade, né? Às vezes com firmeza a gente diz, para que as pessoas saibam também que não é assim, né? Que não podem dizer qualquer coisa. Mas, sobretudo nesse momento, busquemos a oração. Orar por todos, como propôs Jesus, orar até pelos inimigos. Jesus nos dá a fórmula da vitória do bem sobre o mal. E orar no sentido de que Deus faça a obra, de que Deus opere, de que Deus haja, de que a força do bem, né, através da nossa oração, da oração de muitas pessoas, acione o bem que está subjacente, que está dormindo dentro de cada criatura. Eu quero encerrar este pequeno vídeo e peço a você que compartilhe, que comente, deixe aí um comentário, deixe o seu like se você gostou. O poder do bem e da paz que emana de nós, quando estamos nesse esforço, é algo impressionante. Quero encerrar com uma história que envolve o pobrezinho de Assis, São Francisco de Assis. Muita gente vai achar que é uma história folclórica, mas acredito que não seja. Dizem que havia na cidade de Gubbio, na Itália, um lobo muito grande que estava gerando uma tragédia na cidade. O lobo saía da mata, invadia a cidade, matava animais, destruía muita coisa. Era um animal muito grande, fora parecia do padrão. E a cidade estava empolvorosa, não sabia o que fazer. Cogitaram de fazer uma muralha, alguma coisa que impedisse o animal de entrar. São Francisco de Assis, sabendo do fato, decidiu ir até Gubbio para ajudar de alguma forma. São Francisco de Assis, esse ser que é considerado o patrono da ecologia no mundo, esse ser que viveu na Itália nos séculos XII e XIII e que trouxe essa grande mensagem de paz, de amor e de fraternidade para com todos os seres. E dizem que São Francisco, chegando à cidade, tomou
conhecimento de mais detalhes sobre o lobo e começou a caminhar na direção da mata onde o bicho ficava, na região, na área que ele habitava. E o povo disse: Mas Francisco, você vai morrer, o animal é muito feroz. Ele foi caminhando, o povo com ele, em certo momento o povo parou, quando de repente viram a certa distância o animal aparecer. E todo mundo ficou esperando a tragédia acontecer. O animal devorar o pobrezinho de Assis, um homem franzino que ali estava diante de um animal tão feroz. E quando o animal viu São Francisco de Assis, ele veio com toda a força. Porém, quando ele se aproximou de Francisco, a emanação, a vibração espiritual de São Francisco de Assis tocou o animal. O animal parou, porém São Francisco não parou. Caminhou serenamente até diante daquele animal e entabulou com ele um diálogo. A história realmente parece folclórica, só que estamos diante de um homem santificado, de um homem em sintonia profunda com Deus, com o universo, com a natureza. E São Francisco começou a conversar com o lobo, dizendo: Meu irmão lobo, eu sei que você tem fome, mas eu gostaria de te pedir. Alguém pode dizer: como é que um animal vai entender a linguagem humana? Todos os seres sentem as nossas energias. Podem não decodificar palavras, o código semântico, mas sentem a nossa energia. Então Francisco começou a conversar com o animal. Eu sei que você tem fome e eu queria propor. Nós vamos colocar comida para você todo dia neste local, mas eu quero te pedir, para você não invadir mais a cidade de Gúbio. Você tem gerado muitos estragos e nós não deixaremos faltar comida para você. E para completar a história, que parece realmente surreal, Francisco disse: se você entendeu a minha mensagem, erga uma das patas. Quando o animal ergueu a pata, e São Francisco a segurou. E a partir daquele dia, nunca mais o animal entrou em Gúbio, recebendo alimentação ali naquele local dos habitantes. Alguém pode dizer: folclore, conversa fiada, nada disso é possível. Tá, pode até ser. Porém, na cidade de Gúbio, há lá um monumento que fala dessa história, onde está, inclusive, a ossada do animal que já faleceu há muitos séculos. Há um monumento ao lobo de Gúbio, a São Francisco de Assis. Que a nossa oração, que a nossa vibração de paz, com assertividade muitas vezes, possa alcançar todos os seres. Peçamos a Jesus Cristo, o mestre e governador do planeta, que abençoe o Brasil nesses dias tão turbulentos. E após a eleição, independente do resultado, oremos muito para que a paz paulatinamente alcance todos os corações. Um fraterno abraço, compartilhe este vídeo e vamos orar, vamos confiar em Deus. Muita paz.